nome. Fizer o quê? Se humilhar. Se humilhar. O que mais? Orar. Orar. E buscar a minha face. E se converter dos maus caminhos. Então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados. E sararei o quê? Sua terra. Sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos e atento os meus ouvidos à oração deste lugar. Olha que legal a gente poder ler na Escritura essa promessa do Senhor. Quando a gente faz essas coisas, a gente para um pouquinho antes de começar esse momento. A gente olha para nós, para o nosso coração. Vem, Senhor, sonda o meu coração nessa hora. Eu me humilho na Tua presença, Senhor, eu invoco o Teu nome, quem o Senhor é. Olha para mim, olha para a minha humanidade, Senhor, e eu coloco no Teu altar, Senhor, as razões pelas quais o Senhor foi para aquela cruz em meu favor, em nosso favor. Os ouvidos do Senhor estão abertos para ouvir aquilo que você tem a dizer para o Senhor nessa noite. E uma dica que eu gosto sempre de lembrar que o irmão uma vez me deu. A única razão pela qual Deus vem à igreja para ouvir você. Ele sabe o que o pastor vai pregar, ele sabe as músicas de cor e salteada, foi ele que inspirou os compositores. Ele não precisa de oração, não precisa do seu dízimo nem do meu, mas ele quer ouvir o louvor que sai dos seus lábios e o que está no teu coração. Vamos louvar o Senhor e pedir para que Ele reine em nós. Amém? O Rei, sobre as montanhas e o pôr do sol, uma coisa só, meu desejo é: vem reinar de novo em mim, reina em mim, com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Palmas, vamos lá. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim, mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reina em mim, com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reinar em mim, com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reina em mim, com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reina em mim, com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, vem reinar em mim, Senhor, vem reinar em mim, Senhor. Forças surgem, se espero no Senhor, quando espero no Senhor, quando espero no Senhor. Forças surgem, se espero no Senhor, quando espero no Senhor, quando espero no Senhor.
ó Deus, pra sempre reinas. Tu és nosso libertador. Tu és o grande eterno Deus, o grande eterno Deus. Tu não te cansas, nunca dormes. No fraco és o defensor, consolo és na dor. Minhas ânsias que a tu me ergue. Forças surgem, se espero no Senhor, quando espero no Senhor, quando espero no Senhor. Forças surgem, se espero no Senhor, quando espero no Senhor, quando espero no Senhor. Ó Deus, pra sempre reina. Tu és nosso libertador. Tu és o grande eterno Deus, o grande eterno Deus. Tu não te cansas, nunca dormes. Tu fraco és o defensor, consolo és na dor. Minhas ânsias que as tu me ergues. Tu és o grande eterno Deus, o grande eterno Deus. Diz Tu a ele. não te cansas, nunca dormes. Do fraco és o defensor, consolo és na dor. Minhas ânsias que a tu me ergues. Tu és o grande eterno Deus, o grande eterno Deus. Tu não te cansas, nunca dormes. Do fraco és o defensor, consolo és na dor. Minhas ânsias que as tu me ergues. Aleluia. Será que você pode aplaudir esse Deus? Aleluia. Do fraco ele é o defensor. Quantas vezes você se sente fraco? Pode levantar a mão, não tem problema não. Eu me sinto várias vezes. É bom saber que ele está ali sustentando a gente, né? Não, Valdo? A gente precisa tanto, né? Aleluia. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti e que diminua eu, para que Tu cresça, Senhor, mais e mais. E como serafins que cobre o rosto ante a Ti, escondo o rosto para que vejam Tua face em mim, e que diminua eu, para que Tu cresça, Senhor, mais e mais. De Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem.
prazer. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti e que diminua eu, para que Tu cresça, Senhor, mais e mais. E como serafins que cobrem o rosto ante a Ti, escondo o rosto para que vejam Tua face em mim e que diminua eu, para que Tu cresça, Senhor, mais e mais. De todos os santos a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tua graça és meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta, Tua presença. No santo, nos santos, no santo dos santos, a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas és meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta e Tua presença é meu prazer. Oh, Tua presença, Tua presença, Tua presença é meu prazer. 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 Tua presença, Senhor, Santo dos santos, a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas és meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta e Tua presença é meu. No santo dos santos, no santo dos santos, a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas és meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta, Tua presença é meu prazer. Só Tua graça me basta, Tua presença é meu prazer. Só Tua graça me basta, presença é o meu prazer. Sim, Senhor, a Tua presença é o nosso prazer. Mas, Senhor, às vezes a gente esquece, Senhor, de se apropriar dessa verdade. Eu falo por mim mesmo. E a gente busca, Senhor, em tantas outras coisas
que não tem nada a ver com a tua presença, Senhor. E a tua palavra fala, Senhor, aqueles que esperam em ti renovarão as suas forças, Senhor. E a gente se encontra às vezes tão cansado, Senhor, porque a gente se esquece de esperar em ti, Senhor, e desfrutar da tua presença. Pega-nos no colo nessa noite, Senhor. Pai, eu quero contemplar tua glória e majestade. Pai, eu quero te adorar em espírito, em verdade, não apenas no átrio ou no santo lugar. Eu quero te entronizar entre os querubins. Oh, leva-me à sala do trono, pelo novo e vivo caminho, pelo sangue de Jesus, eterno sumo sacerdote. Oh, leva-me à sala do trono pra te adorar, Senhor. Oh, leva-me à sala do trono pra te adorar, Senhor. Pai, eu quero te adorar em espírito, em verdade. Pai, eu quero te adorar em espírito, em verdade, não apenas no átrio ou no santo lugar. Eu quero te entronizar entre os querubins. Oh, leva-me à sala do trono, pelo novo e vivo caminho, pelo sangue de Jesus, eterno sumo sacerdote. Oh, leva-me à sala
adorar, Senhor, para buscar a tua face, para beber da tua água, para comer, Senhor, do pão da vida, Senhor. Oh, leva-me à sala do trono para te adorar, Senhor. Oh, leva-me à sala do trono para te adorar, Senhor, te adorar, Senhor, para te adorar aos teus pés, Senhor, para te contemplar, Senhor, para te adorar. Deus, Senhor, para te adorar, Senhor, para te adorar, Senhor, para te adorar, para te contemplar, para me deleitar em ti, Senhor, em ti minhas vestes lavar, aos teus pés te adorar, para te contemplar, Senhor, meu Deus. Oh, leva-me à sala do trono pelo novo e vivo caminho, pelo sangue de Jesus, eterno sumo sacerdote. Oh, leva-me à sala do trono pra te adorar, Senhor. Oh, leva-me à sala do trono pra te adorar, Senhor, pra te adorar, Senhor, pra te adorar, Senhor. Aleluia. Podeis assentar, irmãos. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Deus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Amém. Obrigado que você está aqui hoje com a gente no culto em português da First Baptist Church of Orlando. Esse é o ministério brasileiro da nossa igreja. Se você está aqui a primeira vez, você não está numa outra igreja, você está na Igreja Batista Americana, que muito ama os povos étnicos, os grupos étnicos aqui residentes, dentre eles nós os brasileiros, e nos oferece tudo isso para termos um culto no nosso idioma, adorando o Senhor, entrando na sala do trono para adorá-lo em português. Louvado seja o nome do Senhor, e graças a Deus pela vida, pela visão, pela paixão e pelo serviço igualmente apaixonado do nosso pastor David a nós brasileiros. Vocês todos são bem-vindos aqui. Quem está nos visitando primeira vez, por favor, fica de pé, se tiver coragem, forças para ficar de pé. Ai, que joia, olha só, que maravilha.
bem-vindos, muito bem-vindos. Nossas portas, temos muitas nessa igreja, braços também temos muitos, quase 17 mil pares de braços. Corações estão todos abertos aqui, sempre abertos para recebê-los. Sejam muito bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Obrigado, viu? Receba um abraço aí do povo da igreja. Quem aí já está aqui, levanta, dá um abraço. Eles têm que perceber que são bem-vindos mesmo. Louvado seja. Glória a Deus. Obrigado pela presença de todos vocês. Amém, gente? Agora, já que você levantou, levanta, abraça alguém aí, mesmo que não é visitante. Fala, oi, como vai? Vai, dá um abraço. Se mexe, vai fazer bem para a energia da vida aí, ó. Sente aí o abraço, o aperto de mão. Isso. Bem-vindos, obrigado, viu? Meses. Oh, que joia. Amém. Gente de Boston vindo para cá, né? Queria avisar para você que a Flórida é uma mesmice. É calor o ano inteiro, nunca muda, é sempre igual. Já em Boston, não. Nós temos 4 estações bem distintas. Nós temos neve, inverno, frio pra caramba e congelando até a alma. São as 4 estações que a gente tem lá. Mas bem-vindo à mesmice. Graças a Deus. Bendito seja o nome de Jesus. Aqui no nosso ministério, no nosso culto em português, eu estou fazendo uma série de sermões chamado Pessoas. Estamos estudando a vida de pessoas na Bíblia Sagrada com alguns objetivos. O primeiro deles é descobrir os rolos, os pepinos, os abacaxis, as dificuldades, as lutas, as dores, os problemas, os sonhos, as ansiedades, os medos, a fé, a falta de fé das pessoas na Bíblia. Por quê? Porque eu desejo que você descubra que as pessoas da Bíblia são pessoas iguais a mim, iguais a você. Lá na frente, na Bíblia, diz assim, que aquele profeta era um profeta igual a todos nós, um ser humano, sujeito às mesmas paixões que nós, mas orou com fé e o Senhor agiu. E esse é o segundo objetivo, mesmo sendo pessoas assim estragadas como nós somos. Ei, pastor, você está falando só de você, então. Mesmo sendo eu uma pessoa estragada como eu sou, Deus pode nos usar dessa mesma maneira. Significa que a gente não precisa resolver os problemas da vida? Esse é o terceiro objetivo. Nós somos pessoas com paixões e dificuldades. Deus, na misericórdia e na graça dEle, nos abençoa, ouve as nossas orações, faz milagres nas nossas vidas, mesmo sendo quem somos e do jeito que somos. Todavia, a intenção de Deus é nos encontrar na caminhada, nas pisadas da calçada da existência de cada um. Deus quer marcar encontros conosco a fim de transformar as nossas vidas e resolver todas essas mazelas internas, todas essas sujeiras da nossa alma. E usando a expressão de um pastor que eu tenho tremenda admiração, chamado Jeremias Pereira, fazer uma faxina na nossa alma. Então, nós já estudamos o Abraão, o Isaac, o Jacó e o José. Agora nós estamos estudando Naamã e as pessoas ao seu redor. Lembra Naamã, o grande general do exército do rei da Síria, um super-herói. Nós estudamos antes do Naamã aquela empregada doméstica, aquela house cleaner, escrava de Naamã. Ela era uma escrava na casa de Naamã. A Bíblia não diz o nome dela, a Bíblia não diz a idade dela, a Bíblia não diz se ela voltou para casa, a Bíblia não diz se os pais dela estavam vivos, não diz nada. Mas diz que essa menina escrava na casa do Naamã dá o testemunho da fé dela, a esposa do Naamã, que fala com ele e o envia a Samaria, onde ele vai encontrar o profeta Eliseu e vai receber a cura da lepra que o havia tomado. Domingo passado nós estudamos sobre a vida do Naamã e as lepras do Naamã. E descobrimos que nenhum sucesso lá fora vale o fracasso da nossa casa. O Naamã era extremamente ovacionado, querido,
era uma celebridade debaixo dos holofotes, dando autógrafo o tempo todo. Ele era um exemplo de sucesso como homem, de sucesso como comandante de um exército. Ele era bonito, ele era forte, ele era lindo para as pessoas lá de fora, mas para dentro de casa ele era separado de sua esposa, separado dos convívios dos seus filhos. Ele era um homem sensível, ele não tinha comunicação, não havia afetividade, porque a lepra o afastava de tudo isso. E discutimos a semana passada sobre nós, que às vezes nos parecemos aí fora tão bonitos. Passamos na frente do espelho e consertamos tudo que tem por fora, quase nunca consertamos o que tem por dentro. E todos nós somos parecidos com Naamã. Todos nós carregamos algumas lepras dentro do nosso coração. Todos nós temos lá aquelas coisas que nos tornam insensíveis, às vezes, à voz das pessoas que estão perto de nós, insensíveis às vezes, à voz de Deus no nosso coração. Todos nós carregamos leprinhas que nos separam das pessoas. Eu tenho amizade com esse moço até certo ponto. Quando eu percebo que a amizade vai fazer com que ele saiba de minhas lepras, eu me distancio e passo a ter amizades superficiais. Às vezes, dentro de nossa própria casa, nós somos assim. Nem tudo meu marido sabe, nem tudo minha esposa sabe, nem tudo o papai vai saber, nem tudo meus filhos saberão. Às vezes nos escondemos das pessoas até de dentro de nossa própria casa. E trabalhamos isso no domingo passado. Hoje nós vamos continuar a história do Naamã, mas nós vamos conversar sobre Geazi. Para um pouquinho. Eu sei que hoje é dia das mães. E me perguntaram, você vai fazer um sermão sobre as mães? Eu pensei, eu vou fazer um sermão assim, oro a Deus para que o teu filho não seja como Geazi. Que eu não queria parar, mas no final nós vamos lembrar das mamães, vamos homenageá-la. E o ministro de louvor, Rafael, vai cantar uma canção para as mães. Não é, Rafael? Tá bom? Não esqueci de vocês, tá? Já. Mas volta aqui para o Geazi. Vamos dar uma olhada na Bíblia. 2 Reis, capítulo 5. O meu auxiliar de leitura da Bíblia não veio hoje. Alguém me lembra de mandá-lo embora depois? Despedi-lo. Então, 2 Reis, capítulo 5. Todos têm capítulo 5? Muito bem. Então, nós vamos ler a partir do versículo de número 20. Final do 19. Lembra que ele foi curado da lepra, se apresenta diante do Eliseu, quer dar uma oferta para o Eliseu, que era uma oferta muito grande, mais ou menos uns 70 quilos de prata e não sei quantos quilos de ouro, e muitas roupas que podiam ser vendidas no yard sale da casa do Eliseu e dar muito dinheiro, porque eram roupas desenhadas pelos melhores costureiros da Síria, que tinham sempre desfile de moda em Paris, desses costureiros, eram roupas caríssimas, e o Eliseu não aceitou absolutamente nada. E aí depois, no final, no comecinho do versículo 19, ele diz para o Naamã, vá em paz. E aí vamos continuar a leitura. Quando Naamã se tinha afastado certa distância, aí versículo 20, Geazi, o moço de Eliseu, homem de Deus, o Eliseu, homem de Deus, disse consigo mesmo, eis que meu senhor impediu a este sírio Naamã, que da sua mão se lhe desse alguma coisa do que trazia. Porém, tão certo como vive o Senhor, hei de correr atrás dele e receberei dele alguma coisa. Então foi Geazi em alcance de Naamã. Naamã, vendo o que corria atrás dele, saltou do carro, uma Lamborghini, ao encontrá-lo perguntou, vai tudo bem? Ele respondeu, tudo vai bem, meu senhor, é que é o Eliseu, meu senhor me mandou dizer, eis que agora mesmo vieram a mim 2 jovens dentre os discípulos dos profetas da região montanhosa de Efraim.
Dá-lhes, pois, 1 talento de prata e 2 vestes festivais. Disse Naamã, todo generoso: se servido tomar 2 talentos, instou com ele e amarrou 2 talentos de prata, ou seja, 70 quilos de prata, e 2 sacos e 2 vestes, em 2 sacos e 2 vestes festivais. Pô-los sobre 2 dos seus moços, os quais o levaram adiante dele. Tendo ele, o Geazi, chegado ao outeiro, um morrinho, tomou-os das suas mãos e os depositou em sua casa e despediu aqueles homens que se foram. Ele, porém, entrou e se pôs diante de seu senhor. Perguntou-lhe então Eliseu: de onde vens, Geazi? Respondeu ele: teu servo não foi a parte alguma. Porém ele, o Eliseu, lhe disse: porventura não fui contigo em espírito, quando aquele homem voltou de seu carro a encontrar-te? Pode imaginar a cara do Geazi? Era isso ocasião para tomares prata, e para tomares vestes, olivais e vinhas, ovelhas e bois, e servos e servas? Portanto, a lepra de Naamã se pegará a ti e à tua descendência para sempre. Então o Geazi saiu de diante dele, do Eliseu, leproso, branco como a neve. Uau! Vamos orar. Espírito Santo de Deus, misericórdia. Essa palavra é muito dura e o Eliseu é mais duro ainda. E nós pedimos que o Senhor nos ajude agora a entender tudo isso e sairmos daqui sem as lepras de Geazi. Nos abençoe, pois oramos no nome bendito e forte de nosso Senhor Jesus. Amém. Let me see, if somebody needs a translator, you have a device for translation. You can provide to you these sermons in English if you need. Somebody need translation to English? Acho que ninguém entendeu o que eu falei. Alguém precisa de... Foi o maior esforço para ver se eu conseguia falar, ninguém reagiu, cara. Que igreja fria. O Geazi foi um homem igual a quem eu corro todo dia o risco de ser, mas eu não quero. Vou repetir. O Geazi foi um homem igualzinho a quem eu corro o risco de ser o dia inteiro, mas eu não quero ser. Serve para a mulher também. O Geazi foi um homem cuja qualquer mulher, não sei se esse português está horrível, como qualquer mulher aqui, corre o risco de ser, mas espero que você não deseja ser assim. O Geazi não pode ser julgado por essa história. Pelo menos 12 vezes o nome dele é mencionado em 4 ou 5 capítulos de 2 Reis. Talvez Geazi seja o servo de um profeta cujo nome é mais citado em toda a Bíblia. Nenhum nome é tão citado como o dele. Mas deixe-me contar um pouco da história dele. O Geazi aparece anos atrás como auxiliar do Eliseu. E Eliseu fazia uma caminhada que passava por uma cidade chamada Sunem. Quem morava em Sunem eram os sunamitas. E nessa cidade morava uma mulher rica, a mulher sunamita. Esta mulher casada com um homem bem idoso, diz a Bíblia, mas não diz o nome dele. Esta mulher não tinha filhos.
E todas as vezes que Eliseu com Geazi passava pela casa dela, ela servia um clam chowder para ele. Uma sopa boa. Uma sopa de ervilha com paio picado dentro, pimentadinho. Está dando fome. Até que um dia essa mulher fala com seu marido: você me permite construir no fundo do quintal um puxadinho? A gente tem uma escadinha ali, bota em cima do muro, de maneira que quando ele passa, ele sobe a escadinha, vai para um quartinho gostoso, com uma caminha, uma mesinha, uma jarra de água, com uma bacia, para ele tanto lavar as mãos, como os pés, o rosto, ou quem sabe tomar dessa água, e ele descansar ali. Ela pede permissão ao seu marido. O marido autoriza, é construído aquele puxadinho. Todas as vezes que Eliseu passa com Geazi por ali, eles entram e se refrigeram e descansam nesse lugar. Um dia Eliseu diz para essa mulher, diz para Geazi: Geazi, chama essa mulher, eu preciso presenteá-la. Então ele a chama, Geazi vai chamá-la, ela vem à porta da casinha do Eliseu, e Eliseu lhe pergunta: o que você deseja que eu faça por você? Você quer que eu interceda junto ao rei? Ele tinha acesso direto ao rei. Você quer que eu interceda por você junto ao comandante do exército? Ele tinha acesso direto a todas as autoridades. E ela dá uma resposta aparentemente assim, mal educada para ele. Ela diz assim: eu vivo no meio da minha parentela. Essa resposta significa: não, muito obrigado, eu não tenho necessidade de nada, os que me rodeiam têm me suprido de tudo o que eu preciso. O Eliseu não gosta da resposta dela e pergunta para o Geazi: Geazi, o que nós podemos fazer por essa mulher? E Geazi, que era um observador, um homem carinhoso, caridoso, aparentemente, pelo menos nesse momento, diz para o Eliseu: meu senhor, ela não tem filhos, e o marido dela é idoso. Como quem diz: acho que nem dá mais tempo. O Eliseu fala: muito bem, chama essa mulher aqui. E ela volta para a casinha dele, para a porta, e Eliseu diz para ela: daqui 1 ano você estará amamentando um filho nos seus braços. Ela diz: para com isso, não fala sobre esse assunto na minha casa, esse é um assunto proibido. Um dia nós vamos contar a história dela. Esse é um assunto proibido. Tem assunto proibido na tua casa? Assunto proibido na minha casa é assunto não resolvido, que ainda te machuca. Por isso que é proibido. E ela diz: não fale sobre isso. E ele diz: não, você vai ter um filho. Pois 1 ano se passou, nasce uma criança. Essa criança cresce e provavelmente está lá pelos 12 anos de idade, 8, 12, 14 anos de idade, e vai aos campos. Embora seu pai ainda era velho, ele conseguia administrar os seus empregados nos campos e nas plantações. E aparentemente esse menino fica no sol muito tempo, igual o pessoal de Boston, que quando vem aqui, que é cada segundo de sol na testa. Pois volta para Boston e pergunta: você veio à terra da lagosta e veio feito um camarão? Então, esse menino toma muito sol e cai desmaiado. O pai manda que os empregados o levem para sua mãe. Ele é levado para sua mãe e ela fica com ele no colo por algumas horas até que ele venha a falecer. Quando ele falece, essa mãe sobe no puxadinho do profeta, o coloca na cama do profeta, sobe no lombo de uma mula e anda em cima dessa mula por 12 horas. Vai até um monte onde ele estava. Quando o Eliseu vê de longe que essa mulher vem vindo, ele fala: interessante, essa mulher está muito preocupada, mas o Senhor não me revelou qual é o problema. Geazi vai lá e pergunta. Geazi fala com ela: está tudo bem? Ela tira ele da frente e fala: está tudo bem, eu quero falar com Eliseu. Ela está brava. E ela diz: Eliseu, eu não disse para você não mexer comigo? Eu nunca te pedi aquele filho, você me deu e agora ele morreu. Por que você fez isso comigo? Bem, o final da história é que Eliseu vai para a casa dela, vai por cima desse menino, vai fazer respiração boca a boca, vai pôr o calor do seu corpo em cima do calor dele, até que esse menino volta à vida e ele o devolve à sua mãe. E essa mãe vai dizer: agora vejo que tem profeta nesse lugar. Mas o que é interessante é que essa mulher não desistiu de lutar por um filho morto. E às vezes nós desistimos de lutar por quem já está vivo, ainda está vivo. Bem, e aí tem a primeira história do Geazi. A segunda história do Geazi é essa de Naamã. Ele presencia um milagre. Ele é quem vai dizer para o Naamã: mergulha ali no Rio Jordão. E o Naamã tira a roupa dele,
E mergulha uma vez, volta molhado, nada, 7 vezes, de repente ele sai de lá com a carne purificada, como de um menino recém-nascido. O Geazi está vendo tudo isso. E agora ele quer dar um presente para o Eliseu. Eliseu diz, não, obrigado. Mas olha o olho do Geazi por trás do Eliseu. Segunda história do Geazi, terceira história do Geazi, é aquela que quando ele está levantando de madrugadinha para ir colher o leite, tirar o leite. A gente faz o que com o leite? É assim, tirar, né? Eu já tentei fazer isso, a vaca só olhou para trás e não saiu nada. Aí foi o outro cara lá, sentou no banquinho, a hora que ele pegou assim, a vaca fez... E a vaca já sabia quem estava tocando nela, né? Então, o Geazi vai lá para tirar o leite, sei lá, fazer alguma coisa. Quando ele percebe, tem um exército do rei da Síria em volta de uma cidadezinha chamada Dotã. Por quê? Porque todas as vezes que o rei da Síria armava uma armadilha, uma cilada para o exército de Israel, o Espírito Santo mostrava, projetava para o Eliseu o exato lugar onde eles estavam. O Eliseu então indicava o endereço certo de onde estava o exército inimigo, e o exército de Israel passava de lado e eles sempre perdiam, porque Eliseu dedurava onde é que estava o exército inimigo. Um dia o rei de Israel fala assim, não é possível, tem alguém dentre nós que está nos traindo, porque eles descobrem coisas que nós estamos falando a boca pequena, ou seja, assim, ó, para que ninguém leia os nossos lábios. Tem que haver um traidor. Alguém se levanta e fala, não há traidor. Se trata de Eliseu. Deus revela para ele onde está o nosso exército e ele conta para o exército. Então o rei da Síria decide, o meu inimigo então não é Israel, o meu inimigo é Eliseu. Vamos pulverizar esse cara da terra. E aí de madrugada cercam a cidadezinha onde ele estava. E aí me pergunta, por que Deus não revelou para o Eliseu que o exército ia cercar a cidadezinha para ele mandar fora antes? Porque Deus tinha uma lição para o Geazi. E olha, aprende isso. Às vezes nós estamos em situações tão complicadas que perguntamos, por que Deus você me deixou entrar nessa? Talvez porque Deus queira usar essa situação para abençoar pessoas muito próximas de você. Então, quando o Geazi vê aquele exército, ele sai correndo para dentro de casa, sai para dentro. Ele entra correndo para dentro de casa, vai correndo, sei lá, ele foi para dentro de casa com pressa, e aí ele acorda o Eliseu, e diz, Eliseu, pelo amor de Deus, agora nós não temos saída. Ele usa uma expressão hebraica para dizer, batemos numa parede, ela é muito alta, e o inimigo está aqui. O Eliseu espreguiçando, que é desses que de manhã não quer conversa com ninguém, ele não é o que a gente chama de early bird, ele é um da noite. Ele levanta e fala para o Geazi, take it easy, slow down, o exército de Deus é maior. Mas parece que o Geazi não se conforma com a ideia, então ele diz assim, Senhor, abre os olhos desse moço para que ele enxergue o teu exército. E a Bíblia Sagrada diz que Geazi viu um exército muito maior, muito mais armado, de anjos, cercando-os antes do exército inimigo. Outro dia o nosso pastor, o pastor David, pregou e ele usou uma expressão muito interessante. Ele usou a seguinte expressão, preocupação é o ateísmo em prática. Ansiedade, medo é o ateísmo em prática. Quando Geazi viu aquele exército, uau, que milagre, que milagre. E a Bíblia Sagrada tem uma promessa para cada um de nós. O anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido, porquanto fizeste do Altíssimo o teu refúgio, o teu escudo e broquel. Às vezes precisamos pedir, Deus, permita-nos ver o exército acampado ao redor.
quando aquela luz azul vem piscando atrás da gente, nós precisamos ver o exército de anjos. E podemos, quem sabe, dizer como Eliseu cega os olhos do inimigo. Quarta vez que o Geazi aparece na Bíblia, no final da sua vida. Ele está diante do rei de Israel, que o convoca para o palácio, para contar os feitos de Eliseu ao rei. E ele está narrando todos os milagres ocorridos na vida do Eliseu. Aquele machado, que o pedaço do ferro, que a parte de ferro afundou no lago. Como é que ele, onde que afundou aí? Então, peraí. E o machado flutuou. E aquele milagre das panelas. Aquela mulher que não tem o que comer, ele fala, pede panela para a vizinhança toda. E trouxe um monte de panela. E cada vez que ela trazia uma panela, enchia de farinha, enchia de azeite, melhor dizendo. Enchia de azeite aquelas panelas todas e tudo. E quando o menino dela disse assim, mamãe, acabaram-se as panelas, o milagre acabou. Sabe qual é a moral da história, daquela história? Você quer milagre na sua vida? Investe em amigos. Investe em amigos. Porque frequentemente Deus usa os amigos como canal de fazer o milagre chegar em casa. Não construa paredes na tua vida. Construa pontes. Seja um construtor de pontes, não de paredes. Mas aí ele está contando todos esses milagres e fala, e teve uma mulher que ela não tinha filhos, e ele orou, e ela engravidou, e depois o menino já estava mocinho, e ele morreu, mas aí ele foi lá, ele orou em cima desse menino, e esse menino voltou à vida. Nessa hora que o Geazi está contando ao rei essa história, tinham se passado 7 anos de seca, e essa mulher rica, provavelmente já viúva, é aconselhada pelo profeta Eliseu a ir para outro país enquanto há seca. Quando ela volta 7 anos depois, que ela vai ver as suas terras, as suas casas, as pessoas tomaram as casas dela, as terras dela, e ela não tinha nada. Então ela toma uma decisão, pega o seu filho e pede para entrar no palácio, e por alguma razão deixaram que ela entrasse no palácio. E quando ela entra na sala do trono para reivindicar ao rei, por favor me ajude, o Geazi está contando a história dela. E quando ele a vê, ele fala, sua majestade, essa é a mulher de Sunem, e esse é seu filho. Diz a Bíblia que o rei fica tão comovido com essa história, que manda um secretário especial dela cuidar do caso, a fim de que todas as suas terras e posses lhe sejam devolvidas. E tem mais, por todos os anos que as terras dela foram usadas, todo o lucro alcançado também lhe foi devolvido. Esse é o Geazi. Então, nós não podemos julgá-lo só por essa história, mas nós podemos nos preocupar com o que aconteceu com ele, porque isso bem pode estar acontecendo conosco. Quem era Geazi? Servo de Eliseu. Servo de Eliseu tem alguns significados. O primeiro significado é que você não é servo de uma pessoa qualquer, é servo do Eliseu. Do Eliseu. É como se eu fosse secretário do Billy Graham. Secretário do Billy Graham tem mais importância do que muita gente alta, porque é secretário dele. Porque esse homem vai ter como seu secretário alguém que se tornará muito especial. Na verdade, o servo do Eliseu acaba se tornando para o resto do mundo uma espécie de príncipe. Quem é o rei? Quem é o filho de um rei? Filho de um rei é um príncipe. O secretário do Eliseu bem poderá ser o sucessor dele, assim como Eliseu fora de Elias. Eliseu era o servo, era o empregado, era o secretário do Elias. Ele serviu Elias, ele fez tudo o que Elias lhe pediu, e quando Elias sai arrebatado pelo Senhor, ele é o sucessor dele no ministério profético. Bem que isso poderia ter acontecido com Geazi, mas não aconteceu. Ele era servo, e servo significa a vontade do meu Senhor antes da minha. Eu só vou me deitar depois que o meu Senhor estiver bem acomodado, dormindo gostoso no travesseiro dele. Chegou minha hora de tomar meu banho, comer o que sobrou e então dormir. O servo vive para fazer a vontade do seu Senhor. Outra coisa importante é que naqueles tempos não existiam seminários teológicos.
Eu tenho um chamado para ser pastor. Vai na faculdade teológica, vai no seminário teológico, vai estudar 4 anos, vai fazer um bacharel, faz um mestrado em divindade, em mestrado em teologia, e depois nós vamos pensar se você está bom de Bíblia, vamos ordenar você ao ministério, e aí você vai se tornar um pastor auxiliar, e aí vai crescendo, etc. e tal. Não, naquele tempo não havia. Naquele tempo, as pessoas que tinham um certo chamado para o ministério eram levados a viver com o profeta. E eles eram chamados na Bíblia de filhos de profeta. Mas não é que o profeta tinha 18 filhos, 19, 48. Não. Eram jovens que estavam recebendo um chamado para o ministério, não tinham ainda a unção de Deus para isso, mas eles estavam trabalhando aos pés do profeta para aprender a servir e para aprender o que é o ofício do profeta. Por que tem que aprender a servir? Porque líder bom é o que foi servo. Se o líder não aprendeu a servir, não saberá ser bom líder. E quando você já tem muitos anos de ministério como líder e não está bom, Deus inverte e põe você como servo outra vez para aprender de novo. É o que está acontecendo com o seu pastor, com muita alegria. Serve, tem que servir. O bom líder é o que serve, porque o líder que foi servo sabe o preço, sabe o custo de ser servo. Esse era o Geazi. Mas eu queria contar para você quais são os problemas na alma do Geazi. O melhor sermão que eu já vi alguém pregar sobre, são as minhas anotações, não vou falar tudo, não vai dar. O melhor sermão que eu já ouvi e vi alguém pregar sobre Geazi é do pastor Jeremias Pereira, pastor presbiteriano da 8ª Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte. Para mim, um dos maiores e melhores pregadores do mundo. Do Brasil, rachado de melhor. Um homem de uma vida impressionante. E para mim ele pregou o mais exaustivo, mais completo sermão sobre a vida do Geazi, que eu vou ler para você, só para você ter uma ideia de como ele é legal. Ele pregou esse sermão para pastores, dizendo: pastores, vamos fazer uma faxina nas vossas almas. E ele então colocou aqui algumas coisas que o Geazi tinha. Depois eu leio para você. Mas o que eu quero dizer para você é o seguinte: ele usa uma expressão aqui: precisamos fazer uma faxina na alma. De tempos em tempos precisamos fazer limpeza na alma, porque nós vamos carregando sujeira na alma, e isso pode nos machucar. Então, usando a expressão dele, copiando o pastor Jeremias nessa expressão, eu queria mostrar para você algumas das tranqueiras que tem no coração do Geazi, em cima do texto que nós lemos. Uau, como já é tarde. Primeiro, o Geazi demonstra ter uma compulsão por dinheiro. Isso é um problema para pastor, para qualquer ser humano. Compulsão por dinheiro. A Bíblia Sagrada fortemente nos alerta de maneira forte: cuidado com o amor, com a compulsão pelo dinheiro. Porque isso pode levar você a naufragar. Na fé, na vida, na família, em tudo. Quando Eliseu não aceita aquele montão de dinheiro que daria para aposentar o Eliseu e os seus netos, me parece que o olho do Geazi está assim, arregalado. Ele tem uma compulsão por dinheiro. Cuidado com a sua compulsão. Qual é a sua compulsão? O que é que te faz assim? Que te empurra, que quase te domina? O que é aquela coisa no interior da tua alma que é mais forte do que você? E quando você vê, já foi dominado por ela. Já cedeu àquela vontade. Cuidado com uma compulsão. Você tem uma, tem que saber tirá-la daí. Outro problema na vida do Geazi é a cobiça. Cobiçou aquela prata. Cobiçou aqueles vestidos. Donna Karan. Não, Ralph Lauren. Não. Isso é mixaria. Isso qualquer mall tem. Tem até na Marshalls. Tem que ser mais caro que isso. Ele cobiçou.
Cobiça. A Bíblia Sagrada, nos 10 mandamentos, fala sobre a cobiça. Um dos mandamentos é não cobiçarás. Primeira coisa para não cobiçar, a mulher do teu próximo. Não cobiçará o cavalo do teu próximo. O carro. Não cobiçará nada do teu próximo. Nada de ninguém. Não aceite cobiça. O Geazi cobiçou. Cobiça pode te levar a se tornar leproso. Cuidado. A nossa história toda em cima do Naamã, o leproso. Mas o Geazi tem essas lepras interiores. Lepra da compulsão por alguma coisa. Pastor Jeremias, no seu sermão, conta a história de um casal que entrou na sala dele, no gabinete dele, entrou o casal, o homem ficou de pé, a mulher sentou na cadeira e o moço disse para o pastor: pastor, o senhor fale alguma coisa para ela, porque senão eu vou quebrá-la aqui na tua frente. O pastor Jeremias falou assim: o senhor sai da minha sala agora, eu vou falar só com ela. Conta a história para mim, o que aconteceu. E ela contou. Ela estava no shopping no dia de liquidação. E aí ela foi pegar dinheiro na caixinha, que nós chamamos de ATM. Quando ela passou o cartão, ela viu que tinha 15 mil reais na conta. Ela louvou a Deus, ela pulou, ela sapateou, ela foi canelinha de fogo, ela deu glória a Deus, 15 mil, que milagre! E torrou os 15 mil. Só que o marido dela, meia hora antes, tinha vendido o carro dele e botou o dinheiro no banco para não ficar com o dinheiro na mão para poder comprar o outro. Quando ela contou toda essa história, o pastor Jeremias falou: quem vai te quebrar vai ser eu. Compulsão. Qual é a sua compulsão? Qual é a sua cobiça? Cuidado com isso. Outra leprinha interna do coração do Geazi é que ele tinha o que eu chamo de racionalismo, ou racionalização. É quando você pega uma coisa que é muito claro na Bíblia, por exemplo, não cobiçarás. E ele cobiça da seguinte maneira: esse cara é sírio, nem é daqui, é nosso inimigo, leva a gente daqui para ser escravo, vive invadindo o nosso país. Agora Eliseu faz isso aí de graça, não é justo. E olha o que ele diz: como vive Deus, eu vou pegar uma grana desse cara. Sabe o que é isso? É aquela conversa que você tem com você mesmo, para dizer: você está certo, qualquer outro faria igual no seu lugar. Cuidado com as conversas interiores. Porque quando você conversa com você mesmo, é como se você estivesse conversando com seus botões. Eles sempre estão de acordo com você. Você não acha que essa pessoa foi demais? Meu médico falou que não precisa comer tanto, mas eu estou morrendo de fome. O que você acha? Lógico, só hoje. Está com fome, é compreensível. Você não acha que aquela irmãzinha é muito nojenta quando ela olha assim, em cima daquele salto? Ela nunca desce daquele salto, você não acha? Eu também acho. Aliás, eu não consigo olhar para a cara dela, diz o seu botão para você. O que você achou daquela dona ali? É, bonita, né? É. Mas chega, tá? Ok, tá bom. Cuidado. Porque tem gente que fala assim: eu não presto para nada. Você não acha que está na hora de acabar com a vida? O botão diz: pula mesmo. Sobe no prédio e pula. É verdade. É verdade. Está esperando o quê? Tu não é homem nem para isso? Nunca converse demasiadamente com você mesmo. Transforme toda a sua conversa em oração. Esse é o caminho de escapar dessas racionalizações.
Outra leprinha interna dele, e essa é terrível, é o nacionalismo, o preconceito racial. Quando o Geazi fala, esse sírio aí, o nacionalismo judaico sempre foi e é até hoje uma das principais dificuldades dos judeus. Os judeus chamaram todas as outras nações da terra de gentios. Sabe o que é gentio? Para você saber a definição de gentio, precisa assistir Chaves. Quando o Kiko enche o peito do seu Madruga de soco e diz, gentalha, gentalha, gentalha. Isso quer dizer gentinha, menos que gente, parecido com o ser humano, um bicho com aparência de gente. E esse nacionalismo exacerbado machucou o raciocínio e o coração de Geazi. Cuidado com seus preconceitos. E namorando com japonês, nenhum presta. Argentino, misericórdia. Nós estereotipamos outras raças. Árabe, se tem mochila. Ah, não, é russo. Muçulmano. Cuidado, porque isso pode fazer com que você haja em pecado em nome de Deus. Entendeu isso? Não me assusta se um dia os governos do mundo decidirem isso. A maioria das guerras do mundo, da história da humanidade, foram guerras de deuses contra deuses. Guerras religiosas. Então, o mal do mundo não são os regimes políticos. O mal do mundo é a religião. Vamos banir a religião, acabaremos com as guerras. Eu não me assusto se alguém pensar assim. Cuidado com o seu nacionalismo. Outra leprinha dentro do coração do Geazi era a mentira. Geazi, onde você estava? O cara com a maior cara lavada, de menina adolescente diante do pai, dizendo assim, não saí daqui. Mas aquela janela aberta, aquele lençol amarrado um no outro, até chegar lá embaixo, aquele carro que saiu com o motor desligado e ligou só na esquina de baixo, me diz algo interessante. Nunca saí daqui. Mentira. Mentira. Eu li uma história que não pode ser verdade, mas eu li. O sujeito teve uma visão do inferno. E quando ele chegou no inferno, ele viu numa região varal, sabe? É aquela parte do inferno mais na América Latina, que tem varal. Né? E ele viu um monte de língua pendurada no varal. Ele nem se atreveu a perguntar. Achou estranho, nojento. Depois ele teve uma visão do céu. E ele chegou numa área no céu que as pessoas estavam com as bocas tão fechadas e não abriam a boca de jeito nenhum. E aí ele se atreveu, ele disse para o anjo, por que essas pessoas não falam? É porque elas não têm língua. Como não tem língua? Ele falou assim, olha, a língua era tão endemoniada, tão cheia de pecado, que a língua não conseguiu vir para o céu. Você não lembra aquele varal? Era deles. Só chegou o corpo, a língua não veio. Não teve quem salvasse. É impossível. A tua língua te levará junto. O corpo todo. A Bíblia Sagrada diz que você, com uma pequena fagulha, incendeia uma floresta. A língua. Eu li um autor que diz assim, olha como Deus é bonito. Nos deu 2 orelhas saltadas na cabeça e uma língua só, cerrada atrás dos dentes. Será que o Altíssimo não espera que ela fique mais tempo lá dentro? Cuidado com a mentira. Não existe mentirinha. Não existe meia verdade. Toda meia verdade é uma mentira inteira. Você mentiu, pede perdão.
Eu já menti. E eu estaria mentindo se eu dissesse que eu nunca menti. Não mente. Mentira é horrível, é horrível, é horrível. A mentira tem pernas curtas. Quem mente precisa ter boa memória. Quem fala a verdade não precisa ter boa memória. Cuidado com a mentira. A Bíblia diz, Jesus chamou Satanás de pai da mentira. A palavra Satanás, traduzida para o português, é mentiroso. Jesus fez um trocadilho, o mentiroso é pai da mentira, o Satanás é pai da sataneação. Quando você está mentindo, você está sataneando. Você pode ter Jesus sentado no trono do seu coração e Satanás na sua língua. Melhor morder e cuspir. Não mente. Ele mentiu. Outra leprinha. Ele usou o nome do Senhor em vão. Como vive o Senhor, eu vou lá. O que Deus tem a ver com a sua cobiça? Com a sua compulsão? Você ainda fala Deus? Às vezes eu vejo expressões na televisão. Eu vou falar aqui com muito perdão a Deus para você saber o que é e como é horrível, dói demais. Algumas pessoas falam, que inferno, meu Deus, como é que pode juntar as duas coisas? Outro dia eu conheci um jogador de futebol do Atlético do Paraná, que perdeu o campeonato hoje, porque empatou com o Coxa, e perdeu o campeonato, que pena. E os Coxa Branca devem estar mandando tudo que é mensagem no meu Facebook hoje. Eu vou ter que exercer a misericórdia para perdoar essa gente, mas eu conheci um jogador do Paraná, que não era do Atlético, e ele acendia uma vela vermelha, e uma vela vermelha, uma preta e uma branca no vestiário. E nós perguntamos para ele assim, cara, por que uma vela de cada cor? Ele falou, porque a gente tem que estar bem com todo mundo. Perdeu o campeonato. Não dá para estar bem com todo mundo. Não use o nome de Deus em vão. Ou é o Senhor, ou é o Senhor. Cuidado quando fala. Você sabe que até hoje o judeu, está escrito assim na Bíblia dele, Deus, está escrito Deus. Ele lê Senhor, para não falar Deus à toa. Que lindo isso. Deus. Não. O Senhor. Para não falar nem Deus. Ele acha que a língua humana não é digna de pronunciar esse nome. Mas o Senhor disse, apenas não use o meu nome em vão. Apenas não use o meu nome em vão. Não me meta nos rolos de tua vida. Não me envolva como testemunha de algo de que eu não quero ser testemunha. Eu não aprovo isso. Não ponha o meu nome nas suas depravações, nos seus enganos. Nunca use o nome do Senhor em vão. Por isso os evangélicos nesse país nunca dizem, oh my God, que todo mundo diz nesse país. Isso é ofensivo. Os evangélicos dizem, oh my gosh, que é uma expressão para não usar o nome de Deus em vão. Outra leprinha que ele tinha é que ele manipulava pessoas. Eloy, cara, você é um cara legal. Sempre te admirei, Eloy. Eloy, você podia carregar um móvel ali para mim? Manipulação. Ele usou os empregados do Naamã e fez com que aqueles meninos inocentes carregassem 70 quilos de prata no lombo, até na casa dele. Depois ele guardou dentro de casa e disse para os meninos, pode ir embora. Ele não pensou que esses meninos iam voltar e falar, Naamã, esse cara te enrolou, não tem seminarista nenhum lá. Olha o que ele fez por manipular pessoas e por cobiçar e por ter compulsão por dinheiro. Olha o que ele fez, ele está estragando o testemunho do profeta Eliseu no coração do Naamã. Aí você pergunta, por que depois de Naamã, o grande general do exército do rei da Síria, volta curado para casa, volta crente em Deus, por que mais 3 ou 4 vezes o rei da Síria invade Israel? Por quê? Talvez por causa desse mau testemunho.
Esse assunto de crente é bobagem, não entra nessa. Eu conheço um pastor que roubou, conheço um pastor que adulterou, conheço um pastor que pecou, conheço um pastor que mentiu. Eu também conheço, está aqui, ó. Eu não adulterei. Mas eu tenho falhas. Achei muito bonito hoje de manhã o nosso pastor dizer assim, olha, a Central Florida está passando por uma crise espiritual grande. E, infelizmente, mais um pastor de uma grande igreja aqui perto de nós confessou diante da igreja que ele caiu em adultério. Nós precisamos orar. E o pastor David hoje de manhã disse humildemente, ore pelos nossos pastores. Ore por mim, ore por esse pastor aqui. Nós somos frágeis. E ele disse assim, mas eu quero dizer uma coisa para você, por causa da graça de Deus, por causa das vossas orações, esse vosso pastor está tudo bem, viu? Foi tão lindo a igreja aplaudir de saber que o nosso pastor está bem. Mas sabe, quando eu intencionalmente posso fazer o que o Geazi fez, eu não paro para pensar que eu vou estragar o testemunho do Senhor no coração, quem sabe, de uma nação inteira. Ore pelos vossos pastores. Outra coisa que ele fez aqui, ele não soube aproveitar a oportunidade de arrependimento. O Eliseu fala, Geazi, de onde vens? O que o Geazi tinha que dizer? Eliseu, eu cobicei o dinheiro do cara, pisei no tomate, eu fui lá, olha o que eu trouxe, está na minha casa, não sei o quê. Mentiu. Não aproveitou o instante de se arrepender. Ao contrário, sabe o que Geazi tinha? Lugares secretos na alma. Escondeu a prata num lugar secreto. Quando nós temos coisas ruins guardadas em cantinhos, em basements, em attics, secretos do nosso coração, isso vai nos matar. Quando você é confrontado, confessa. Porque quando você é confrontado, é porque Deus está te dando a oportunidade de arrependimento. Confessa. Pequei. É verdade. Tenho isso guardado secretamente dentro de mim, que eu sei que você não aprova, que eu sei que Deus não aprova. Confessa. Porque ele não aproveitou a oportunidade de arrependimento. Eliseu, que eu não queria ser ovelha dele nunca. Não queria ser ovelha dele, não. Primeiro porque ele era careca. Segundo, ele era forte. Ele dava pesado. Ele não dava um soco e assoprava, não. Ele dava o soco e um pontapé. Ele disse para esse cara, por causa disso, a lepra de Naamã te cobrirá o corpo em você e em tua descendência para sempre. E a Bíblia diz que ele sai da presença de Eliseu branco como a neve. Por quê? Porque em vez de confessar os lugares secretos do seu coração, ele não aproveitou a oportunidade. Eu não sei quantas mais Deus vai nos dar. Aproveite essa, porque eu não posso garantir que você terá outra. Muito bem, vou terminar, prometo. Qual é o caminho da cura? Primeiro, mergulha no Jordão. O mesmo Jordão de Naamã é o Jordão de Geazi, é o meu Jordão. Se arrepende, porque quando você se arrepende, você recebe perdão, você recebe cura. Faz uma faxina na tua alma, mergulha no Jordão, confessa. Se é para tua mulher, para tua mulher. Se é para o teu marido, para o teu marido. Se é para os teus filhos, para os teus filhos. Se é para os teus pais, para os teus pais. Confessa, é verdade, eu pequei nisso, eu ando nisso, eu tenho secretamente guardado isso no meu coração. Mas eu quero abrir meu coração. Agora, quando você confessar para o cônjuge,
Não espere que o cônjuge fale assim, ok, meu amor, eu perdoo você, está tudo igual. Dá um tempo para outra pessoa estrebuchar, chorar, brigar, suspirar, orar. E investe, preste atenção, na reconstrução do vosso casamento. Talvez vai custar o mesmo tanto de anos que custou até hoje, para você chegar aí. Mas é melhor passar o resto da vida lutando pelo vosso casamento do que decidir hoje pela derrota para sempre. Confessa. Tome mais cuidado com as suas conversas íntimas. Jesus Cristo disse que a boca fala do que o coração está cheio. Se você quer mudar o tom de conversas, o tema das conversas, põe coisa no coração. Se você só investe a sua vida em salvar o Jorge, você só vai conversar sobre o Jorge. Talvez sobre a Morena. Ou Teleco-Teco, como é o nome do... É o cara. Eu vou dizer que esse cara não é o cara não, tá louco. A boca fala do que está cheio o coração. Do que anda cheio o seu coração? Disso está saindo da tua boca. Pode ver futebol? Lógico. Pode assistir novela? Lógico. Pode assistir um filme? Lógico. Mas quanto tempo de palavra de Deus? Equilibra. Dê 1 hora de TV, faz 1 hora de Bíblia. Dê 1 hora de futebol, 1h30 de futebol, 1h30 de oração, de caminhada com Deus, orando, conversando com Ele. Equilibra. Não enche a sua cabeça só das bolotas que são jogadas aos porcos. Terceiro, aprenda a prestar contas da sua vida aos seus superiores. Um casal, preste bem atenção, eu creio de todo o meu coração que um deve prestar contas ao outro. Quem manda aqui sou eu. Pode ser você quem manda, mas preste contas. Conte de você. Você saiu de casa? Oi, meu amor. O que foi, querido? O que aconteceu? Você acabou de sair só para dizer I love you. Amor, estou saindo do emprego. Tem que contar o que eu faço cada minuto? Eu tenho prazer de dizer, estou indo. Estou aqui. Preste contas. Sabe por quê? Aí mora a tua liberdade. Aí mora, preste atenção, a tua cura. Preste atenção, aí mora o livramento do Senhor na tua vida. Minha mulher sabe onde eu vou, com quem eu estou, sabe minha agenda. Ela não sabe os assuntos que eu converso com as minhas ovelhas, que são assuntos entre minha ovelha e eu e minha ovelha e o Senhor. Eu posso dizer para minha esposa, ore por esse casal que precisa. Eu posso perguntar ao casal, minha esposa pode vir nessa história. Às vezes eu tenho situações em que é melhor Lucinha estar presente. Mas em geral eu não tenho que contar para ela o quê, mas eu tenho que dizer a ela onde. Eu sinto esse dever gostoso. Sabe por quê? Se amanhã ou depois alguém falar assim, viu Nassif saindo da casa de fulano. Lucinha diz, eu sei, ele estava lá, entrou tal hora, saiu tal hora. Aí está o meu livramento. Aí está a minha liberdade. Aí está a minha cura. O meu chefe nessa igreja é o Joss. 3 semanas atrás ele fez aniversário. 30 anos. Esse cara aqui, 28. 28? A minha filha mais velha que ele, 32, acho. Minha outra filha que está aqui, não quer que eu fale a idade dela, mas é mais nova que ele. Deixa eu dizer uma coisa para você. Está vendo aquele menino? Preste bem atenção no que eu vou dizer. Vocês deviam ter inveja de mim, porque ter um cara igual ele é muito privilégio. É muito privilégio. Se você andar triste, eu te dou, Rafael, 1 semana, eu cobro $1.000 a semana. Não, tem que ganhar dinheiro, cara. O cara deu trabalho pra caramba. Agora, deixa eu te dizer uma coisa para você. Isso é uma fonte de alegria eterna. É mais pastor que eu. Toda vez nessa igreja que você recebeu um text message meu, Deus te abençoe, parabéns, pastor Nassif, é porque ele esfregou o boletim na minha cara, ou quando não, mandou um text message para mim com o seu número, o seu nome, para dizer, não esquece o aniversário dele.
é o cara. Mas eu quero te dizer uma coisa com todo amor. Ninguém engravida para esperar um menino especial. Todo mundo engravida esperando um filho, entre aspas, normal. E quando o médico te anuncia, seu filho é especial, eles não anunciam assim. Esse cara nasceu numa sexta-feira, fui visitá-lo, no sábado de manhã, por volta das 7 horas, Lucinha ligou para casa e disse: meu amor, o neném está roxo, não consegue mamar, está tão estranho, o olho tão puxado. Falei: imagina, Camilinha nasceu toda inchadinha, é assim mesmo. Voltei a dormir. 8h03, já vai acabar. Ele tem coragem de falar o que todo mundo queria, mas não tem. Aí no dia seguinte, aí Lucinha 2 horas depois liga para mim chorando. Bem, e chorou. Falei: que foi, meu amor? Ela disse: vem aqui. A médica entrou na sala, não queria falar comigo. Aí quando ela foi saindo, eu falei: doutora, a senhora não vai falar comigo? Ela, com meio corpo para fora do quarto, disse para a Lucinha: melhor você chamar o seu marido, telefona para ele, tem um orelhão aí no corredor, telefona para ele, fala para ele vir falar comigo que seu filho nasceu mongoloide, e fechou a porta. Essa foi a notícia. Quando ela disse mongoloide, eu não sabia o que era, me deu a impressão de ser uma coisa gelatinosa, até que um pouco, sem movimento. Mas entrou na minha mente um livro que eu tinha lido há uns anos atrás, do Bill Bright, sobre o fruto do Espírito Santo. E naquele livro, no fruto paciência, ele falou: eu tenho um casal de amigos que tem um filho com síndrome de Down. Naquele tempo se usava a palavra mongoloide, agora não se usa mais. E eles têm uma paciência, porque eles têm o fruto do Espírito. E não sei por que aquilo entrou na minha mente. Aí eu peguei a Camila, que tinha 4 anos, embrulhei no cobertor, caminhei 1 quilômetro na direção do meu cunhado, para pedir o carro emprestado, que a gente não tinha carro, para eu ir no hospital. Assim chegou o Rafa. No dia que a gente tem essa notícia, imediatamente você enterra o filho ideal e leva para casa o filho real. Nasce um amor na hora, inexplicável, infinitamente grande e poderoso por ele. Por que eu estou dizendo isso? Para você entender o quanto nós o amamos e o quanto nós queremos. Quando fomos dar o nome para ele, Lúcio escolheu Rafael. Eu não gostava, porque a gente trabalhava numa igreja no Parque São Rafael, só tinha favela e rua de barro. Eu lembrava do Parque São Rafael, mas tudo bem. 2 meses depois eu encontrei um pastor chamado Rafael. Eu falei: Rafael, meu filho chama Rafael. Ele falou: nome bíblico. Eu falei: bíblico? Isso é nome italiano, tem um amigo meu que chama Rafaele. É italiano. Não, é bíblico. Eu era professor de hebraico no seminário, nunca tinha visto isso na Bíblia. Ele falou: vai lá, está em Crônicas 17 ou 27, eu nem lembro agora. Fui lá, peguei a minha Bíblia hebraica, procurei, de fato tem um cara na Bíblia chamado Refael. Refa, curado, cura. El, Deus. Curado por Deus, ou aquele que Deus usa para curar. O que esse Rafael fazia na Bíblia? Continuei lendo, porteiro do templo. Cheguei para a Lucinha, que tinha ele no colo, e falei: Lucinha, você sabe que Deus às vezes dá nome para os filhos para eles serem na vida o significado dos nomes. Mas agora eu não sei. Tem 2 significados aqui. Tem um significado e uma função. O que você gostaria? Que Deus curasse o Rafael? Ou que Deus usasse como porteiro do templo? Ela, eu lembro, segurando ele no colo, com as lágrimas caindo, disse: eu quero meu filho como o nosso Deus o criou. Eu faço a segunda opção. E você não pode imaginar a quantidade de pessoas para quem esse cara fala de Jesus e convida para a igreja até hoje. Quantas vezes no restaurante ele fala: what's your name? O cara diz, pergunta o nome dele, ele fala: Rafael. Ele fala assim: Jesus loves you. Quando ele fala Jesus loves you, ele fala assim: this is my father, he's a pastor. Daddy. Quer dizer, ele é porteiro do templo, ele só joga para dentro, o resto eu tenho que fazer.
Até hoje eu tenho que escrever nas notas de restaurante, Jesus loves you, e uma carinha dando risada. Hoje ele foi na piscina, encontrou uma família de brasileiros, ele voltou para casa, pegou o cartãozinho do nosso ministério, deu um para cada um e os convidou para vir aqui. Nos últimos 4 dias, ele está telefonando para Deus e o planeta, convidando para o Dia das Mães que ele vai cantar. Ele gravou a mensagem de convite e mandou por text message para quem ele pôde, porque ele é o porteiro do templo. Por que eu estou te dizendo tudo isso? Porque eu quero falar do meu chefe. Desde então, eu aprendi o valor da vida, o valor da inteligência, o valor de uma capacidade. Quando eu vejo um menino brilhante, hoje eu abracei 2 meninos, o Stefano e o Bruno, que estão se formando advogados, idade do Rafa. Eu os beijei com um amor muito grande. O meu chefe tem 30 anos de idade, meu boss, 30 years old, my boss, supervisor. Sabe como eu vejo o meu boss? Como o filho ideal. Eu consigo amá-lo como aquele filho idealizado. Às vezes eu fico pensando, uau, olha como seria. Eu tenho a maior alegria de prestar contas de minha vida a um filho como Jó. Porque é assim que eu amo, é assim que eu vejo, é assim que eu respeito. Não importa a idade do seu chefe, preste contas. Não importa se você acredita que o seu líder é um cabeça de bagre, provavelmente o seja, mas Deus o colocou lá para fazer você aprender a ser obediente e paciente. Aprende a prestar contas. 4, aprende a depender de Deus e não só do dinheiro. Estou falando com o Nassif. Eu não cobiço nada. Deus é testemunha. Pode cair um raio aqui. Pode cair um raio. Eu não tenho cobiça. Eu vejo as coisas. Eu louvo a Deus por aquilo e abençoo o dono, seja lá quem for. De verdade. Acho que eu aprendi isso com meu avô. Eu não sei de onde vem isso. Não é nenhuma virtude. Sei lá, está lá. Eu vejo, passa um carrão. Eu ia falar um Porsche, mas eu não quero falar dele de novo. Passa. Eu falo, Deus, abençoa. Que esse dono seja feliz. Que ele te conheça. Glória a Deus pela vida dele. A gente está nessa de procurar casa. Esses dias a gente assistiu o documentário da Rainha de Versalhes. Nós fomos na porta do condomínio e não deixaram a gente parar nem na rua, quanto mais entrar. Só trilionário vive lá naquele trem. A casa da moça tem 10 cozinhas. É porque o marido dela falou, você vale por 10, meu amor. Deve ser. 100 milhões a construção estava 2 anos atrás. Lá eu quero ver Versalhes. É uma cópia do castelo de Versalhes na França. Por que é uma cópia? Porque quando ela foi lá na lua de mel dela, ela gostou tanto, mas não estava à venda. Pode imaginar o tanto de grana que esse cara tem? Você sabe, quando eu passei naquele portão, eu falei, louvado seja Deus por essa gente aí dentro. Que eles sejam felizes. Que eles te conheçam. Não tenho cobiça. Mas sabe uma coisa? Às vezes me dá um medo de não ter dinheiro. Aprende a viver dependendo de Deus. Tudo posso naquele que me fortalece. Aprendi a passar necessidade, ter abundância. Em todas as coisas estou experimentado, porque eu sei. Tudo posso naquele que me fortalece. Não seja um Geazi. Crê em Deus. Eu li a história de um rabino que toda sexta-feira, na hora do almoço, ele ligava para um cara rico da sinagoga e dizia assim, você pode me emprestar $25 mil? Falou, lógico, quando? Agora. Tá bom, eu posso passar aí? O sujeito que não, eu mando te levar o dinheiro. E cash, mandar 25 mil. Lá em São Paulo, ele queria em dólares. Na segunda-feira de manhã, o rabino ia no escritório do cara rico e devolvia o dinheiro para ele. Mas já era só o fim de semana.
Na outra sexta-feira, meio-dia, mesma coisa. Por umas 4 sexta-feiras fez isso, o cara falou, eu dou o dinheiro para o senhor, Rabino. Leva. Não, é só emprestado. E um dia ele desconfiou, falou, não é possível, esse cara não está tocando o dinheiro, é a mesma cédula. Marcou as cédulas. Quando ele devolveu, ele conferiu a cédula, falou, não, vem cá, agora o senhor vai me explicar uma coisa. O senhor está me devolvendo exato o mesmo dinheiro. Ele falou, 25 dólares. Não é a quantidade não, é a mesma cédula. O senhor nem tocou nisso, por que o senhor me pede dinheiro na sexta-feira e me entrega na segunda? Ele falou, porque quando eu vou pregar, eu ponho os 25 mil dólares no meu bolso. E aí, quando eu estou pregando, eu enfio a mão naquela grana, cara, me dá uma fé. Me dá uma fé de que nada vai passar, que qualquer coisa eu tenho a grana aqui e eu prego com muita força. Não dependa só do dinheiro, dependa de Deus. Último, se for preciso, aprende a restituir. A Bíblia não fala em nenhum momento que esse dinheiro foi restituído, mas pelo andar da carruagem, eu acredito que foi. Foi ou não foi? Se você tomou algo que não é teu, devolve. E se você não pode mais devolver, vai, pede perdão e diz, não posso devolver, como eu posso acertar essa situação? Restitui. Não vale roubar um carro, depois você se converte e passa em frente à casa da pessoa de quem você roubou o carro. Foi dessa casa que eu roubei o carro. Deixa eu apertar a campainha e dar o meu testemunho para o dono. O dono abre a porta, vê você, não te conhece, mas vê o carro lá fora. Fala, o senhor não me conhece? Não conheço, mas eu sou o ladrão, quer dizer, o ex-ladrão, porque eu me converti, eu aceitei Jesus, Jesus mudou a minha vida, eu queria dizer para o senhor, olha, vá a uma igreja também, porque se o senhor for uma igreja, ele colocará os anjos do Senhor, vai guardar suas coisas, como ele tem guardado as minhas, uma bênção, Deus te abençoe, vá a uma igreja próxima da sua casa, e vira as costas para ir embora. E o dono do carro falou, ei, e o carro, não vai devolver? Ah não, isso é quando eu não era crente, agora eu me converti, é outra vida, tchau. Restitui. Geazi. Vamos fazer uma faxina não. Quais são as lepras escondidas? Quais são os lugares secretos do teu coração? Que lepra você abriga? Cobiça? Compulsão? Manipula pessoas? Usa o nome de Deus em vão? Não aproveita as oportunidades de arrependimento? Não presta contas? Quais são as lepras? Faz uma faxina de tua alma hoje. Sai por estas portas, lavado, limpo, purificado, curado, liberto, para viver a vida que Deus tem para você lá fora. Feche seus olhos. Senhor Jesus, quero confessar aqui que às vezes dinheiro me preocupa, ou a falta dele. Deus, às vezes eu tenho que lutar para não cobiçar nada, de ninguém, mas orar. Deus, não me deixa manipular ninguém, elogiar alguém só para ganhar um favor, e não me deixe ser manipulado também pelas minhas lepras interiores, pelas minhas conversas que racionalizam. Não me deixa ser preconceituoso racial, preconceituoso religioso, preconceituoso de qualquer maneira. Deus, eu rasgo a minha alma diante do Senhor e te peço, esfrega, joga, Deus, um detergente poderoso que é o sangue de Jesus, pois eu quero ter a alma limpa, o coração faxinado, limpo. Tira as tranqueiras. Deus, vai nos cantinhos secretos do meu coração
Entra lá, ilumina ali com teu Espírito Santo. Deve ter rato, deve ter bicho morto lá dentro. Deve feder demais esses cantinhos secretos do coração. Destrói os cantinhos, não só o que tem lá dentro. Faz com que o meu coração seja um lugar sem lugares secretos, sem porões, sem paredes falsas, sem chão falso. Faz com que a casa de minha alma seja uma casa pura, porque eu não quero fracassar como Geazi. Nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Antes de cantarmos, a Bíblia não diz, mas eu vou sugerir como termina a história do Geazi. Eu acho que ele se arrependeu mais tarde, tarde demais, porque ele não se tornou sucessor de Eliseu. Ele poderia ter sido. Em nenhum lugar da Bíblia diz que ele iria ser, mas ele poderia ter sido. Mas porque ele não aproveitou a oportunidade de arrependimento na hora, ele perdeu essa oportunidade. Alguém substituiria Eliseu no futuro. Mas eu creio que ele se arrependeu depois. Por quê? Primeira razão, quando o exército sírio cerca Dotã, quem sai de dentro da casa provavelmente era Geazi. Por que eu creio que provavelmente era Geazi? Isso é no capítulo 6 de 2 Reis. No capítulo 8 de 2 Reis, o nome dele aparece, Geazi, servo de Eliseu, contando ao rei os feitos de Eliseu. Então, se no capítulo 4 ele está coberto de lepra, no capítulo 6 ele deve ter sido curado, porque no capítulo 8 ele está no palácio real, diante de pessoas, conversando sobre os feitos de Eliseu. Eu creio que ele foi curado. Ele perdeu a chance do ministério, mas ele foi curado. Sabe por quê? Porque a maior lepra do Geazi era uma coisa que se chama rebeldia. Rebeldia. Rebeldia é não obedecer o seu senhor. Ele viu o testemunho de Eliseu, mas ele correu atrás. Movido pela compulsão por dinheiro e pela cobiça, ele se tornou um rebelde. E a Bíblia diz que o pecado de rebeldia é como o pecado de feitiçaria. E Deus não permite feiticeiros na sua casa. Ele os mata, ele os destrói. Se você quer saber mais dessa história, leia os inimigos de Moisés no deserto, cuja terra foi aberta e eles foram engolidos vivos. Veja o que aconteceu com a irmã de Moisés, porque foi rebelde. Deus não aceita rebeldes. Mas Deus perdoa rebeldes. Mas Ele não os aceita mais, aparentemente, no ministério. Aparentemente. Mas Deus é tão bom, tão bom, tão bom, que a última aparição do Geazi é contando para o rei os feitos do seu senhor. E quando ele está contando, entra aquela mulher de Sunem. O que era aquilo para mim? Era a graça de Deus dizendo: Geazi, olha como eu ainda uso você. Não, você não é mais o profeta. Você não é mais o instrumento por onde os meus milagres passam. Mas você pode falar dos meus instrumentos de milagre. Geazi, você ainda tem espaço no reino. Parece que aquela mulher entrando por aquela porta foi como Deus dizendo: Geazi, eu te perdoei. Olha como eu ainda posso te usar. Olha como você ainda é importante. O seu testemunho devolve a vida, os bens e tudo que essa mulher possuía por causa de você. Mas sabe o que acontece depois? Nunca mais a Bíblia menciona o nome de Geazi ou de seus parentes. Geazi deixou um legado de dor e enfermidade à sua família para sempre. Provavelmente, com o arrependimento dele, o legado de dor e de enfermidade foi tirado de sua família. Mas não o legado do anonimato.
Deus o tira de cena para sempre. Pensa bem o que você vai querer fazer de tua vida, porque haverá consequências. De Deus ninguém se zomba. O que você plantar, isso também você vai colher. Cantemos ao Senhor. E se você pode, traz uma oferta no altar. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim, quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei. Vamos ficar de pé, irmãos. se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Eu te louvarei, te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei. Somente a ti, Jesus, te louvarei, Senhor, te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei. Somente a ti, Jesus, somente a ti, Jesus, somente a ti, Jesus. Bem, tome assento um minutinho. O Rafael escreveu 8 cartas para 8 mães adotivas. Rafael é um adotador de mãe. Parece que a gente não consegue suprir tudo para ele, ele adota outras tantas. E ele escreveu cartas em língua estranha, que só ele sabe interpretar, mas as mães não vieram, só tem 1 ou 2 das que ele escolheu, então ele vai entregar as cartas domingo que vem, que é a homenagem dele. Pessoalmente se entrega e lê para cada uma, certo? E ele escolheu uma canção, que quando você ouve, é evangélica, eu prometo para você. Quando você ouve, fala, não é possível que essa música, parece de um homem falando para a garota, que eu te amo, estou com saudade, estou chegando, quero ficar pertinho. Mas é de um filho à sua mãe. O Rafa cantou essa música na nossa casa 400 e 200 e 900 e sei lá, 1000 vezes. Em último volume, as paredes tremem da nossa casa. Os vizinhos também estão tremendo. E ele vai cantar hoje. E ele sempre fala assim, eu quero cantar em homenagem. Mas o nosso ministro de louvor desapareceu. Nosso ministro de louvor, ele disse, Rafael, na igreja a gente só homenageia Jesus. Aí ele aprendeu, então eu vou cantar para Jesus, lembrando das mamães. Solta aí, please. Eu queria dedicar um casal que faz aniversário hoje, Marta e João. Passo a semana inteira pensando nela, tanto o rosto cheio dela, e com essa saudade a semana demora a passar.
Poucos minutos pra chegar a hora. Meu Deus, mas que vontade de ir embora. Na mala me presente o meu violão. Eu pego na estrada, minha mãe vou visitar. E pego a família, a saudade pronta tá. Eu pego meu telefone pra falar com ela. Se todo tempo pra não estar com ela. Eu sei que ele tá orando pra Deus te guardar. Eu tô chegando, prepara aquela mesa, aquele café, o bolo de fubá fazendo com ela. Do jeito que gosto, tô desesperado, empadando de prato pra eu te guardar. Mas antes do café tenho que abraçar e dizer que eu te amo. Mamãe, tô chegando. Eu passo a semana inteira pensando nela. Eu tô de um rostinho pra todo dela. E com essa saudade a semana demora a passar. Eu fico dançando alguns minutos pra chegar a hora. Meu Deus, mas que vontade de ir embora. O mamãe me presente o meu violão. Eu pego na estrada, minha mãe vou me sentar. Eu pego da família, a saudade pronta. Eu pego meu telefone pra falar com ela. Se vai tentando pra estar com ela. Eu tô tentando orando pra Deus te guardar. Eu tô chegando, prepara aquela mesa, aquele café, o bolo de fubá fazendo com ela. De jeito que eu que gosto. Tô acelerando, tentando pra te guardar. Mas hoje do café tem que abraçar. Não sei que eu te amo. Eu tô chegando. E para aquela mesa, aquele café, um bolo de fubá fazendo com ela. Do jeito que eu gosto. Tô acelerando e tentando pra te guardar. Mas antes do café tenho que abraçar. Eu sei que eu te amo. Mamãe, tô chegando. Mamãe, tô chegando. Mamãe, tô chegando. Para vocês, mamães queridas da minha vida. Todas as mães podiam ficar de pé, por gentileza, mamães e vovós. Todas as mães, nós temos vários tipos de mães. A mamãe que está com filhinho aqui, a mamãe que está engravidando, está gerando filhinho, mamães que já têm netos, mamães que perderam filhos, mamães que nunca tiveram filhos, mas os têm de maneira linda, adotando por servir crianças. Todas vocês são tremendamente importantes para todos nós e nós queremos agradecer a Deus por sua vida, encerrando esse culto, orando por você. Você gostaria de orar pelas mães? Lógico. Lógico, ok. Senhor Deus, obrigado. Obrigado por tudo. Muito obrigado por cada mães do mundo. Por cada mães da terra, mães do Senhor. E queria agradecer para cada mães de Orlando, de Brasil. Abençoa a minha avó, a tia Carmo, que já é mãe. Abençoa a Carol, a Maria, que já é mãe também. Abençoa cada mães aqui dos Estados Unidos e Brasil também. E queria guardar
na presença do Senhor. Abençoa cada mães da terra aqui. Você pode estar abençoando o coração delas, Pai. Abençoa cada mãe, abençoa a nossa igreja, abençoa a nossa igreja, ó Senhor. Dedico, abençoa, Pai, abençoa cada os irmãos aqui da igreja, abençoa alguém faltou na nossa igreja. Abençoa também a Jorge também, a Sofia Gérica, quero não estar aqui. Abençoa também a Cia, a sua mãe. Guarde a sua mãe e cura a presença da dona Gemima. Abençoa a vida dela. Tira qualquer dor, Pai. Pai, em nome de Jesus, visita a mãe da Cia, o Senhor. Abençoa também a Simone também. Abençoa a vida dela, o seu marido, a Patrícia, o Ramon. Abençoa também a Cláudia, o Luiz, a Jane, o seu esposo. Eu queria abençoar cada mãe que faltaram aqui, Pai. E também queria abençoar eu quero abençoar a Marta e o João, que hoje é o dia especial da vida dela. Guarde a vida da Marta. Abençoa os sonhos do coração dela, Pai. Visita a Marta, seu Pai, do coração dela, do seu sonho de bênção do Senhor. Abençoa, Pai, abençoa a nossa vida, abençoa essa noite de paz, uma noite de alegria, uma noite cheia de descanso, pelo Senhor, abençoa, faz isso na nossa vida de hoje. Amém. No nome de Jesus Cristo, amém. 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 Uma boa semana para você, Deus te abençoe. Somente a ti, Jesus.